3 da manhã, eu mandei os 26 professores franceses fugirem imediatamente desta casa, como se estivéssemos escapando do inferno em Salvador. Um estrondo vindo do andar de baixo atingiu a velha casa de 2 andares do bairro de Santo Antônio, além do Carmo, fazendo todos pularem da cama. Meus olhos estavam vermelhos, as mãos tremiam de exaustão do longo voo e da raiva reprimida a noite toda. Meu nome é Luc, 42, professor de História de Paris. Um homem que vive com um cronômetro silencioso. Silêncio deve ser silêncio. Pontualidade deve ser pontualidade. Ordem deve ser ordem. Mas a primeira noite no Brasil quebrou meus princípios em pó. Lá fora havia o som de carros, pessoas, uma cidade que se recusava a parar de respirar e o cheiro de dendê da cozinha subia, parecendo nos sufocar. Eu joguei o molho de chaves na mesa e disse a única frase que fez todos se acalmarem. Ao amanhecer, vamos para um hotel. Naquele momento, eu pensei que estava protegendo minha equipe. Mas eu mal sabia que poucas horas depois, um simples pedaço de papel transformaria nossa raiva em lágrimas e nos ensinaria que o tempo não serve para o dinheiro, o tempo serve para as pessoas. Depois que a frase, ao amanhecer, vamos para um hotel, escapou da minha boca, tudo na casa pareceu parar por um momento. Não porque o barulho cessou, mas porque a exaustão fez com que todos se rendessem, mesmo sem dizer isso em voz alta. Eu vi o olhar de cada colega na escuridão, a decepção escorrendo lentamente de seus rostos, como se me perguntassem com os olhos: é esta a cultura que atravessamos o mundo para encontrar? Eu não os respondi naquele momento, porque havia outra camada de verdade que eu nunca havia contado a ninguém. Eu não estava apenas trazendo a equipe para estudar, eu estava trazendo a equipe para provar minhas próprias crenças. Meses antes da viagem, eu mesmo escrevi o projeto. Cada linha de detalhe nasceu do meu antigo hábito. Tudo tem que ter uma razão, tem que ser mensurável, tem que ser controlável. Eu o chamei formalmente de Programa de Intercâmbio Educacional para estudar a resiliência comunitária no Nordeste brasileiro na era digital. Parecia acadêmico o suficiente para fazer os diretores da escola em Paris assentirem. E, na verdade, tinha um cerne sério. Nós ensinamos as crianças sobre sociedade há anos, mas às vezes não sabemos como é a sociedade quando ela acontece de verdade. Não em uma sala de reuniões, não em um livro, mas na vida cotidiana. Eu escolhi o Brasil pelo motivo mais lógico no papel. Era um país que era moderno, mas ainda tinha raízes comunitárias claras. As pessoas sorriam facilmente. A ajuda mútua não era um slogan publicitário, mas algo que as pessoas realmente contavam. Eu li pesquisas sobre redes comunitárias, sistemas de voluntariado e o papel das igrejas ou dos terreiros como espaços centrais para as pessoas do bairro. Eu assistia a documentários sobre feiras e o estilo de vida, onde as pessoas ainda se cumprimentavam pelo nome, não apenas passavam umas pelas outras como sombras. E pensei comigo mesmo, se eu trouxesse meus colegas mais rígidos para ver isso, seria benéfico para o nosso ensino por muitos anos. Mas a outra verdade era que eu também queria aprender. Eu ensinei história de guerras, construção de estados, revolução industrial. Eu ensinei sobre progresso como se fosse uma linha reta, da desordem à ordem, do atraso à velocidade, do não sistema ao sistema perfeito. Eu acreditava na precisão a ponto de às vezes esquecer que os humanos não foram feitos para serem peças em uma máquina. Na sala de reuniões, antes de viajarmos, eu mesmo disse: não estamos de férias, estamos vindo para aprender. E então tomei a decisão que fez todos aplaudirem na época. Eu disse que não ficaríamos em hotéis, porque os hotéis nos colocam numa bolha de conveniência. Se queremos ver o coração da sociedade, temos que ficar perto das pessoas. Eu disse com a confiança de quem está dando uma aula para estudantes. E como eu sou Luc, o homem cuja fala tem sempre estrutura, lógica e horários, as pessoas acreditaram em mim sem questionar muito. Clara, que normalmente criticava tudo, até sorriu e disse: parece romântico. Uma casa antiga, cheiro de café, conversas à luz de velas. Mark, o grande professor de educação física, riu. Pelo menos teremos algum exercício arrastando as malas. Todos imaginaram a mesma imagem.
Uma imagem bonita o suficiente para colocar em um artigo de experiência de ensino ou contar aos amigos. Eu voltei cheio de inspiração. Eu também pensei assim. Imaginei uma calma que poderia ser organizada, um calor que não incomodava ninguém. Pensei em sorrisos educados que eram ordeiros, como se tudo fosse suave como um ritual. E foi aí que o erro começou. Não porque o Brasil não fosse como eu pensava, mas porque eu estava tentando aplicar meus próprios padrões a algo que deveria ser ouvido, em vez de medido. Desde o primeiro dia em que o avião pousou, comecei a perceber que havia algo fora da minha fórmula. Esta cidade respira alto, respira rápido e respira em milhões de ritmos ao mesmo tempo. Não importa o quanto você tente cronometrar, você não consegue capturar tudo. Tentei me dizer para ser paciente, pois isso era aprendizado. Mas no fundo comecei a sentir medo. Medo de não conseguir controlar, medo de ter trazido a equipe para o lugar errado. Medo de que a confiança que eu vendia a todos na sala de reuniões se tornasse uma piada. E quando a primeira noite começou a se arrastar, o som da cidade começou a se expandir do fundo para o real. Comecei a perceber que estava desamparado. Eu não podia fazer todos se sentirem confortáveis como havia prometido. Comecei a pensar na frase que eu mesmo havia dito aos meus alunos. O aprendizado exige sair da zona de conforto. Mas agora, minha própria zona de conforto havia desaparecido. Então, naquela noite, eu anunciei a mudança para o hotel, como alguém que resolve um problema o mais rápido possível, porque eu acreditava que se todos dormissem, todo o dano cessaria. Eu mal sabia que a lição desta viagem não estava no silêncio, não estava no conforto, mas em algo que eu estava ignorando, bem ali no andar de baixo, sob o cheiro de dendê, sob o barulho da cozinha e sob o meu próprio julgamento apressado. Se alguém tivesse me perguntado naquele momento por que viemos ao Brasil, eu teria respondido de acordo com o documento, para estudar a coesão comunitária. Mas a verdade é que o Brasil estava prestes a me ensinar primeiro, ensinar de uma maneira que não estava no horário, não estava no currículo e nunca teria acontecido se eu ainda insistisse que tudo tinha que seguir o relógio. Na manhã em que chegamos a Salvador, eu ainda acreditava que tudo se encaixaria se pudéssemos começar de novo de forma sistemática. Fiquei em frente ao portão do aeroporto, tentando organizar os 26 professores em filas, como fazia ao levar estudantes para excursões em Paris. Contar cabeças, verificar bagagens, distribuir mapas, reforçar o horário. Tudo tinha que ser controlável para que a ansiedade dos outros não se espalhasse. Mas assim que as portas automáticas se abriram, Salvador me ensinou sua primeira frase sem precisar falar. O ar quente e úmido atingiu meu rosto como uma parede invisível. Não era apenas o calor do sol, era pegajoso, como se a pele estivesse sendo segurada por uma mão invisível. O som fora do aeroporto misturava-se em camadas, anúncios, bagagens arrastadas, motoristas de táxi gritando, risadas de pessoas que pareciam há muito acostumadas a esse caos. Eu vi Clara enxugar o suor da têmpora com um desagrado. Vi Mark abrir a gola da camisa e murmurar. É como respirar em uma sauna. Alguns outros tentaram rir, mas o riso era tênue, como se estivessem apenas se segurando para não reclamar muito alto. Instintivamente, olhei para o meu relógio de pulso, embora soubesse que ele não ajudaria naquela cidade. O tempo não corria em linha reta como o metrô de Paris. O tempo corria em ondas, subindo e descendo com o ritmo das pessoas e da rua. A van que havíamos reservado tentou romper o trânsito congestionado para sair do aeroporto. No início, eu ainda me esforcei para explicar e tranquilizar a todos, como um professor que tem que dar estrutura à lição. Eu disse que Salvador tinha sua lógica, tinha suas vias expressas, seus ônibus, seus mapas, sua razão. Apenas que essa razão não era como a nossa. Eu continuei falando como se tivesse medo do silêncio, porque se ficasse quieto ouviria minha própria insegurança mais claramente. Assim que o carro entrou na área urbana, a palavra razão começou a tremer. Motocicletas fluíam como pequenos riachos, infiltrando-se em cada espaço. Táxis apertavam-se por meros segundos. Vans coloridas passavam como brinquedos vivos.
As buzinas não eram sons de raiva, como eu estava acostumado, mas sim avisos curtos, como uma língua. Uma buzinada era "estou aqui", 2 buzinadas "deixe passar um pouco". Ninguém parava para discutir, ninguém apontava o dedo e xingava. Tudo parecia estar fluindo em vez de colidindo. "Eles não têm regras?", Clara perguntou em voz baixa. Eu respondi imediatamente, automaticamente: "Tem, mas são regras flexíveis". E parei, porque a palavra flexível na minha boca soava como uma desculpa. Na minha cabeça, a segurança tinha que vir de linhas divisórias claras, de placas, de semáforos, de distâncias. Mas na rua de Salvador, a segurança parecia vir da coisa que eu menos dominava. Ler as intenções dos outros, adivinhar, ter paciência, ceder um pouco de cada vez. Era como se todos estivessem dançando em um espaço apertado, sem que ninguém quisesse realmente pisar no pé do outro. E isso me assustou. Não apenas o medo de um acidente, mas o medo de que os princípios dos quais eu sempre me orgulhei, precisão, certeza, correção, talvez não fossem a única resposta no mundo. Olhei para meus colegas um por um, vi o cansaço da viagem, vi a irritação reprimida, vi a expectativa que começava a escapar das minhas mãos como areia. Passamos por barracas de rua. O cheiro de acarajé frito e fumaça de braseiro flutuava para dentro da van, mesmo com as janelas fechadas. O vendedor sorria para os carros que passavam, como se tivesse tempo para sorrir para o mundo inteiro, mesmo que o mundo estivesse correndo tão rápido. Vi uma senhora de turbante e roupas brancas passar pela calçada estreita em paz, em contraste com o barulho incessante dos motores. A imagem era estranha para mim. Como a paz poderia residir dentro do caos, em vez de substituí-lo? O engarrafamento se estendeu tanto que o tempo que eu havia alocado no meu plano começou a desmoronar, célula por célula. Comecei a falar mais frequentemente sem perceber. Mais 20 minutos para chegar, mais 15 minutos. Desculpem, talvez um pouco mais tarde. Eu era como alguém tentando usar fita adesiva para segurar água corrente. Vi alguns suspirarem. Outros começaram a olhar pela janela com olhos duros, como se estivessem fechando a mente para evitar mais decepções. Quando chegamos ao bairro histórico, as ruas ficaram estreitas. As casas ficavam tão próximas que o sol era apenas um fino fio entre os edifícios. O tom da cidade mudou. Não era mais o som da via expressa, mas o som da vida real. Pessoas se chamando das portas, bicicletas carregando mercadorias, crianças rindo, talheres tilintando em pequenos restaurantes. A van não podia ir mais longe. Tivemos que descer e arrastar as malas pelo beco. Eu entrei naquele beco e senti como se estivesse entrando em outro mundo. O chão era irregular. Fios de eletricidade pendiam desordenadamente sobre nossas cabeças. O cheiro fraco de café se misturava com o cheiro de comida recém-frita e o cheiro de chuva antiga preso nas paredes. Olhei para trás, para os 26 professores que arrastavam as malas, suor escorrendo por seus rostos tensos. Naquele instante, senti como se os tivesse tirado de um mapa familiar, tirado de um mundo controlável e os trazido para um lugar que exige aceitação antes da compreensão. Tentei dizer a mim mesmo: isto é aprendizado, é por isso que viemos. Mas no fundo, comecei a ouvir outra voz surgindo no meu coração. A voz do medo que sussurrava baixinho: se esta noite falhar, a viagem inteira falhará, e a primeira pessoa a falhar pode ser eu. Eu respirei fundo, apertei a alça da minha mala e caminhei, sem saber que a cidade que me fazia sentir fora de controle estava escondendo o coração de sua lição exatamente onde eu não pensaria em procurar, sob o barulho, sob a densidade e sob a pressa da vida de outras pessoas que eu ainda não conseguia decifrar. O beco nos fez virar mais 2 vezes antes de pararmos em frente a um velho sobrado de madeira. A porta deslizante, de cor escura, estava arranhada pelo tempo, como se tivesse passado por inúmeras estações chuvosas. Eu ouvi a respiração pesada de meus colegas que arrastaram as malas até os braços tremerem. Todos estavam aglomerados, porque o espaço na frente da casa só dava para 2 pessoas passarem. O sentimento era de ter trazido a ordem francesa para ficar parada no meio de um corredor que nunca prometeu acomodar tal ordem.
A porta se abriu lentamente. Um senhor idoso com uma camiseta desbotada e bermuda estava na nossa frente. Ele nos cumprimentou com um aceno respeitoso, mãos postas, antes de sorrir para nós com um olhar cansado, mas gentil. "Olá", ele disse baixinho e apontou para o rack de sapatos na frente da porta, fazendo um gesto para tirar os sapatos. Eu me virei para os 26 professores. Alguns hesitaram, como se tivessem que largar sua armadura imediatamente. As pessoas que mais valorizavam a limpeza pareciam perturbadas, porque os chinelos de plástico na frente da casa estavam misturados, fora de linha. Mas ninguém se atreveu a falar. Todos estavam tentando ser educados, como haviam planejado. O anfitrião se chamava Seu Jorge. Ele falava apenas algumas palavras curtas em francês e inglês, mas seus gestos pareciam compensar pela ação. Ele pegou as 2 maiores malas nos ombros, como se não soubesse o que era peso, e subiu a escada estreita de madeira, onde tínhamos que inclinar o corpo para evitar a parede. Eu me apressei para ajudar, mas ele acenou com a mão levemente, como quem diz: "Não se preocupe." A frase "não se preocupe", tranquilo dos brasileiros, eu descobriria mais tarde, às vezes não é apenas bondade, mas uma recusa em causar desconforto a qualquer pessoa. Os quartos no 2º e 3º andares eram pequenos e divididos em vários. As paredes eram finas e dava para ouvir as pessoas andando lá fora. O ar-condicionado antigo começou a funcionar com um som grave, como uma máquina que estava resistindo há muito tempo. Acendi a luz. Vi o piso de madeira envernizado e o ventilador de teto girando lentamente. Esta não era a casa de madeira calma e romântica em nossas cabeças. Era uma casa com vida real, uma casa que pertencia a uma família da Cidade Velha antes de se tornar um refúgio para viajantes. Em menos de 15 minutos, o primeiro som de colapso chegou. "Luke, meu quarto está muito quente. Luke, a água do chuveiro está muito fraca para lavar meu cabelo. A janela não fecha direito. Estão entrando mosquitos." Eu andava em círculos como se estivesse resolvendo um teste sem fim, tentando usar a lógica sistemática contra uma casa que não foi construída para 26 pessoas ao mesmo tempo. Eu ligava o controle remoto do ar-condicionado em cada quarto, girava as válvulas de água, tentava fechar as janelas novamente, distribuía repelente. Mas quanto mais eu fazia, mais percebia que a insatisfação não estava apenas no ar-condicionado ou na água. Estava no sentimento de ter sido abandonado em um lugar estranho. Depois de nos levar para os quartos, Seu Jorge desapareceu em silêncio. Ele desceu, fechou a porta de um pequeno cômodo sob a escada, como se precisasse descansar ou tivesse algum negócio que desconhecíamos. Eu tentei tocar a campainha suavemente e bati na porta com a máxima educação, mas só ouvi o som fraco da televisão lá dentro. Não houve resposta. Não houve "eu ajudo você", não houve as longas explicações que os europeus esperam. Em nossas cabeças, profissionalismo é estar sempre disponível para responder. Mas nesta casa, a realidade era que um único anfitrião tinha que lidar com 26 pessoas exaustas pela viagem. Comecei a sentir minha própria culpa escondida sob a tentativa de fazer tudo parecer organizado. Eu escolhi este lugar. Eu disse a todos que a realidade nos ensinaria. E agora, a realidade estava começando a ensinar, deixando todos desconfortáveis. No início da noite, tentei fazer uma reunião rápida na sala de estar apertada, cheia de malas. Eu pedi a todos que se acalmassem, dizendo que casas antigas são assim. Viemos para aprender, não para um luxo. Mas minhas palavras soavam fracas na tensão crescente. Clara olhou para mim como se perguntasse: isto é aprendizado ou tortura? Mark, que costumava rir, ficou em silêncio. Ele sentou-se de braços cruzados, olhando para o teto como se estivesse tentando aguentar até de manhã. E o que me fez sentir que estávamos perdendo a equipe não foram as reclamações, mas o silêncio entre as reclamações. Um silêncio em que todos guardavam suas palavras para evitar conflitos, mas em seus corações cada um já tinha seu próprio veredito. Isso foi um erro. Desci as escadas novamente, vi
em um canto, um pequeno oratório, altar com flores secas e um par de velas acesas. O cheiro fraco de café e dendê pairava como o hálito da casa. Fiquei ali por um momento e senti algo estranho. Esta casa não estava nos ignorando. Esta casa parecia ter sua própria história, seu próprio ritmo. E nós éramos apenas estranhos tentando enfiar nosso cronograma nela. Eu voltei com a palavra desculpe, que não sabia para quem dizer. Desculpe a equipe que eu trouxe para cá. Desculpe ao anfitrião que teve que lidar conosco. Desculpe a mim mesmo por pensar que a compreensão poderia ser forçada por meio de um plano de viagem. Naquela noite, antes de todos irem para seus quartos, tentei sorrir para dar ânimo. Amanhã será melhor, eu disse, como um professor que quer que a aula não desmorone. Mas no meu coração eu comecei a saber que se amanhã não fosse melhor, a primeira coisa a desmoronar não seria apenas o cronograma da viagem. Seria a minha própria crença de que tudo tem que estar em ordem para ser considerado bom. E no silêncio de curta duração, antes que a noite engolisse a casa inteira, o ar-condicionado antigo gemia no teto. Eu ouvi o som de Salvador fluindo pela janela, como se a cidade estivesse dizendo: este lugar nunca prometeu silêncio, mas pode te ensinar outra coisa. Eu ainda não sabia o que era essa outra coisa, até que a noite realmente começasse. Naquela noite, tentei me enganar que logo ficaria quieto, como alguém que venceu tudo com cronogramas e acreditava que, se esperasse até uma certa hora, tudo se organizaria. Mas Salvador não funciona no meu relógio. Esta cidade é como um ser vivo que respira por conta própria, e esta velha casa de madeira respira junto. Eu apaguei a luz no quarto. O ar-condicionado antigo gemia baixinho sobre minha cabeça. O som não era reconfortante. Parecia um lembrete de que estávamos tentando forçar uma máquina a fazer um trabalho além da sua idade. Deitei no colchão duro, sentindo o suor pegajoso no meu pescoço. Mesmo depois de um banho, o ar parecia ainda agarrado à minha pele. O som de fora vazava pela janela mal fechada. O som de carros passando em ondas. O som de pessoas conversando ao longe, como ondas que nunca paravam de quebrar. Para um parisiense, o silêncio é um sinal de segurança. Mas aqui, o silêncio era uma raridade. E porque era raro, eu o agarrava com mais força, como alguém com medo de deixar cair algo da mão. E esse medo começou a me deixar com raiva. Eu ouvia meus colegas se virando nos quartos ao lado. O som suave de rangido da cama de madeira, como se estivessem tentando não incomodar uns aos outros. Mas quanto mais tentavam, mais parecia que todos estavam com a respiração suspensa. Clara brincou no carro. Eu quero uma noite em que eu possa ouvir apenas meus próprios pensamentos. Esta noite, ela nunca ouviria esse som. Por volta da meia-noite, o ritmo da cidade mudou. Não ficou mais alto, mas ficou mais claro, como se nossos ouvidos fossem forçados a ouvir porque não havia como escapar. O som de uma motocicleta acelerando pelo beco estreito fez o chão de madeira vibrar levemente. O som das risadas de um grupo de pessoas passando na frente da casa, o som de cachorros latindo em resposta uns aos outros do outro lado do bairro. Tentei contar minhas respirações como em um exercício de meditação, mas toda vez que eu estava prestes a adormecer, um novo som aparecia, como um teste de paciência. E por volta das 2 da manhã, o que realmente fez tudo desmoronar começou. Não era mais o som da rua, era um som dentro da casa. Um som duro, rítmico e constante vindo do andar de baixo. Tum, 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 como se alguém estivesse cortando algo em uma tábua de madeira. O som não era alto o suficiente para ser um escândalo, mas perfurava minha cabeça porque era direto e muito próximo. Seguiu-se o som de água fervendo, o som de uma colher batendo em uma panela, o som de pratos e tigelas sendo colocados com cautela. Mas mesmo com cautela, ainda era alto o suficiente para fazer alguém privado de sono sentir-se zombado. Abri os olhos na escuridão. Meu coração batia forte. Meu primeiro pensamento não foi razão nem compreensão, mas o julgamento de um homem exausto. Ele não tem respeito por nós. E então o cheiro veio. O cheiro de azeite de dendê ficou mais forte do que a noite.
Subiu com o vapor da cozinha, misturado com o cheiro de comida que eu não conseguia identificar, parecido com gengibre, parecido com alho, parecido com algo levemente queimado. O cheiro fez o quarto, que já era estreito, parecer ainda menor. Ouvi as portas dos outros quartos se abrindo. O som de pés caminhando suavemente no corredor de madeira. O andar inteiro parecia acordar junto, sem um acordo prévio. As sombras dos professores franceses apareceram nas portas. Pessoas que normalmente se orgulhavam de controlar suas emoções agora tinham olhos vermelhos e rostos tensos, como se tivessem sido roubadas de seus 10 princípios básicos. Luke, a voz de Clara soou baixa, mas trêmula. Eu não consigo respirar. O cheiro é muito forte. Mark estava de braços cruzados, quieto, mas sua mandíbula estava tensa, como se estivesse engolindo um palavrão. Alguém sussurrou. Ele está cozinhando para vender à noite ou o quê? Outro disse baixinho. Isso não é intercâmbio cultural, é tortura. Tentei ficar ereto, embora meu coração estivesse desabando. Eu era quem havia trazido todos aqui. Eu era quem havia prometido entender a sociedade brasileira. Mas agora eu mesmo não conseguia entender nada. Eu só sabia que se aquele barulho continuasse por mais algumas horas, não teríamos mais uma equipe. Teríamos apenas um grupo de pessoas exaustas, prontas para culpar umas às outras. Bati suavemente na porta do pequeno cômodo sob a escada novamente, na esperança de que o anfitrião saísse e dissesse algo, mas não houve resposta. Apenas o som da cozinha que ainda trabalhava, como se não soubesse que havia pessoas desmoronando no andar de cima. O silêncio dele, para mim, naquele momento, não era consideração, era desinteresse. E esse desinteresse me fez sentir desrespeitado. Voltei para cima, encontrei todos olhando para mim, como se tivessem jogado sua última esperança nas minhas mãos. Senti uma pressão que nunca havia sentido, nem mesmo quando estava dando aula, porque os alunos pelo menos podem perdoar um professor. Mas adultos cansados e desapontados são mais difíceis de perdoar. Clara esfregou as têmporas, os olhos marejados. Viemos para aprender sobre coesão, mas me sinto como se não fôssemos bem-vindos. Aquela frase me atingiu como uma facada. A verdade que eu não queria admitir era que não tínhamos apenas perdido para o barulho da cidade. Tínhamos perdido para a nossa própria ideia de que o mundo deveria se organizar para nós. Respirei fundo, olhando para a escada que levava à cozinha. O cheiro de dendê ainda subia em ondas. O som do corte ainda era rítmico, como um relógio que não estava no meu pulso, mas sob os meus pés. Virei-me e disse a todos com uma voz baixa, mas firme. Não porque eu estava confiante, mas porque não tinha escolha. Todos voltem para seus quartos. Eu vou lá falar. E naquele instante, eu soube que não estava apenas descendo para pedir para ele parar o barulho. Eu estava descendo porque a dignidade de um líder de equipe estava prestes a desmoronar, porque a raiva de 26 pessoas estava prestes a transbordar e porque no meu coração eu comecei a acreditar erroneamente que se eu não parasse a cozinha lá embaixo, teríamos que fugir desta casa de manhã. Eu desci os degraus de madeira, um de cada vez. O som da cozinha ficava mais claro a cada passo. O cheiro de dendê ficava mais denso a cada passo. E eu mal sabia que o que eu estava prestes a ver em poucos minutos mudaria meu julgamento para sempre. Mas, por enquanto, eu só tinha a raiva me guiando. A estreita escada de madeira tremia suavemente sob meus pés. Cada passo parecia um aviso da casa. Não pise com tanta força, mas a raiva me impedia de controlar a força. O som da cozinha ficou mais claro a cada degrau. O som intencional da faca batendo na tábua de corte, o som da água fervendo na panela, o som da colher batendo na borda de um recipiente, como alguém que trabalha contra o relógio. E quanto mais perto do andar de baixo, mais denso o cheiro de dendê ficava, a ponto de eu sentir que não estava flutuando no ar, mas dentro do meu próprio peito. Eu empurrei a porta de madeira que separava a escada da cozinha. A luz amarela de uma pequena lâmpada iluminava o espaço apertado, cheio de vapor e sombras de fumaça.
Tudo parecia desorganizado, mas não desorganizado como sujo. Era a desorganização de alguém fazendo algo importante, sem tempo para se arrumar. Seu Jorge estava agachado ao lado do fogão, suas costas magras curvadas sobre uma panela grande. Ele não se virou imediatamente, como se seu mundo se resumisse ao som da água fervendo e ao ritmo da faca. Eu fiquei ali por um segundo, respirando fundo, e falei com uma voz que me chocou por sua dureza. Seu Jorge, já são 2 da manhã. Ele se assustou um pouco. Virou-se lentamente. O suor cobria seu rosto. Sua camiseta estava molhada e grudada no corpo. Ele rapidamente juntou as mãos num gesto de desculpas, como alguém que cometeu um erro e tentava se desculpar o mais rápido possível. Desculpe, professor. Sorry, sorry. Ele repetiu, como as únicas palavras que tinha. Olhei ao redor da cozinha. Sobre a mesa havia várias bandejas de comida alinhadas. Havia porções de arroz em pequenas cestas, uma tigela de guisado que ainda soltava vapor, pratos de comida que eu não conseguia nomear e flores brancas perto de um pequeno oratório com 2 velas acesas. O cheiro de dendê e as ervas vinha dali. Não era o cheiro de algo queimando, como Clara temia, mas era o cheiro de um ritual que eu não conhecia. Mas eu não perguntei, eu não parei para entender. Eu só sabia que minha equipe estava desmoronando e eu tinha que parar isso. Não podemos dormir, eu disse, devagar, mas com clareza. Viemos de longe, precisamos descansar. Cozinhar agora não é apropriado. Apontei para o teto, como se estivesse apontando para os 26 professores de olhos vermelhos no andar de cima. Amanhã de manhã temos um cronograma. Temos que acordar, temos que ter silêncio. A palavra silêncio na minha boca era como uma lei de ferro que ninguém podia violar, embora na verdade fosse medo. Medo de que, se não ficasse quieto naquela noite, eu não conseguiria controlar nada. Seu Jorge assentiu rapidamente, como se concordasse com tudo. Ele fechou a tampa da panela suavemente, diminuiu o fogo, fez um gesto para guardar as coisas o mais silenciosamente possível. Mas ele não explicou nada. Ele apenas juntou as mãos e disse: desculpe, professor, como alguém com medo de que se falasse demais a situação pioraria. E isso me deixou ainda mais irritado, porque para um francês como eu, resolver um problema é falar claramente, explicar a razão, assumir a responsabilidade. Mas aqui ele estava em silêncio. Ele se dói. Ele se desculpou e me deixou pensar que ele não se importava. Olhei em seus olhos. Vi um brilho avermelhado, como de alguém privado de sono, mas interpretei mal. Pensei que ele estava cansado porque estava trabalhando por dinheiro ou fazendo algo para si mesmo, e não cansado porque estava carregando algo mais pesado do que o nosso cansaço. Respirei fundo e disse a frase que era como a última facada. Se o barulho não parar, amanhã de manhã vamos nos mudar para um hotel. A palavra mudar não era apenas um plano de contingência. Era uma declaração de que ele havia falhado e que eu tinha que salvar minha própria reputação. Eu não tenho escolha, eu disse com o tom de um líder de expedição e não de alguém que veio em busca de compreensão. Seu Jorge levantou a cabeça um pouco. A palavra hotel parecia fazê-lo entender que o estávamos abandonando. Ele assentiu novamente, mas seus olhos mudaram para uma tristeza suave, como a de alguém que foi julgado sem ter a chance de contar sua história. Ele moveu o pé como se fosse me seguir até a escada, mas parou como se soubesse que mesmo que viesse, eu provavelmente não o ouviria. Virei as costas e subi a escada imediatamente. Não esperei que ele falasse. Não esperei que ele me mostrasse o que era aquela comida, ou para quem aquelas velas estavam acesas. Porque eu estava confiante em minha própria conclusão. Pensei que estava protegendo o meu pessoal de ser negligenciado. Ao retornar ao andar de cima, o corredor estava realmente mais silencioso, porque o barulho da cozinha havia diminuído muito. Restava apenas o sussurro das pessoas que ainda não haviam se acalmado. Todos os olhos se voltaram para mim como se esperassem um veredicto. Engoli o nó duro na garganta e anunciei com uma voz que tentei manter firme. Amanhã, 6 da manhã, todos estejam lá embaixo com as malas. A van virá nos pegar às 7. Vamos para um hotel. Ninguém se opôs. Alguns suspiraram de alívio, outros assentiram como se me agradecessem pela decisão firme. Clara desviou o olhar.
como alguém muito cansado para discutir. Mark foi para o quarto sem dizer nada, mas assim que todos se separaram, senti um frio no peito, embora o ar ainda estivesse quente e úmido. Eu estava sozinho no corredor de madeira, ouvindo o silêncio que eu havia acabado de forçar. E, de repente, senti que não era uma vitória.